Essa foi uma noite movimentada de notícias para Vale. Tem anúncio de dividendos, tem recompra de ação, tem resultado, tem avanço aqui em parcerias. Vamos dar uma olhada em tudo que está acontecendo na Vale. Já deixa o like no vídeo, também se inscreva no canal que Vale sempre está por aqui, tá? E vamos começar com o anúncio da parceria estratégica que a Vale tem aqui com a frente de metais para transição energética, que é basicamente o níquel e o cobre, né? Onde a gente tem aqui na Vale, que ela separou aqui a Vale Base Metals Limited, que é a VBM. Essa aqui é a frente da Vale que lida com os metais aqui, cobre, níquel principalmente. Então, a transição energética é muito importante. Aqui ela queria parceiro estratégico para o negócio. E ela já tinha até antecipado que ela estava aqui negociando com a Ma'aden, né? Que é uma empresa árabe aqui que tem especialização em metais. E junto com o PIF, a Ma'aden e a PIF formaram aqui a Manara Minerals. E essa Manara Minerals vai investir então na VBM da Vale 10%. Então ela detém agora 10% da Vale Base Minerals. E por que isso é importante? Porque essa parceira aqui vai trazer experiência, vai trazer aqui expertise, não é por conta do dinheiro, embora isso aqui acabe destravando o valor, né? Enxerga agora todo mundo o valor da VBM aqui da Vale, né? E teve também uma outra empresa de investimento, olha só, a Engai Number One deterá participação de 3% na VBM. Então a Manara Minerals, que detém 10%, ela tem especialização aqui em ferro, cobre, níquel, lítio, eu diria principalmente inclusive o cobre, muito importante aqui para a Vale. E nós temos aqui a Engai Number One, que é a empresa que ela tem expertise operacional e tecnológica a indústrias que estão passando em transformações significativas. Interessante isso aqui, hein? Então essa empresa é focada em investimentos nos temas como descarbonização, locação de cadeia de suprimentos na América do Norte. Então é uma empresa que vai aqui alinhada com o que a Vale está buscando. Ela está aqui passando por uma transformação, pelo menos a parte, principalmente aqui a parte do VBM da Vale, né? E nós não tínhamos visto ainda Engai Number One, passei rapidamente no site aqui, realmente tem bastante coisa para transição energética. Ela tem aqui energia solar, tem até petróleo, tem bastante coisa. Realmente pode ser bastante interessante para a Vale. Mas vamos continuar aqui. Falando em termos de resultado, primeiro vamos ver o que o mercado esperava aqui, né? Então, de acordo aqui com o consenso, o mercado estava esperando uma receita de 40,2 bilhões, 9,9 bilhões de lucro líquido, e o principal que a gente tem que olhar, que é o EBITDA, né? Que é 17,7 bilhões, tá? Então vamos ver se bateu aqui em linha com o que o mercado estava esperando. Temos aqui um resultado que sim, bateu, o EBITDA ajustado bateu em 19,13, então ficou um pouco acima aqui no EBITDA, acima do trimestre anterior e abaixo, né, do ano passado, como já era esperado, relativamente até uma distância um pouco aqui considerável. Mas eu diria aqui que não ficou muito longe do que o mercado esperava, então a gente pode até falar que foi um pouquinho acima em termos de EBITDA do que o mercado esperava. Porém, quando a gente vê nas outras linhas, realmente ficou abaixo. Vamos voltar aqui. Lucro 9,9. E o lucro da Vale, então, veio abaixo, ficando em 4,5. E agora? Será que foi ruim? E eu gosto mais de olhar o EBITDA. O EBITDA acaba levando, em algum momento, a empresa tudo a acabar seguindo o EBITDA. O lucro vai acabar seguindo o EBITDA, o dividendo vai acabar seguindo o EBITDA, tudo vai acabar seguindo o EBITDA em algum momento. Mas, nesse meio tempo, talvez a boa e velha cotação segue lucro pode fazer a Vale cair um pouco. Embora eu não acho que vai acontecer, pode acontecer. Então vamos ficar de olho. Na minha opinião, isso aqui é oportunidade. A gente vai ver mais o que aconteceu com a Vale para ver se realmente eu estou certo, né? Então vamos continuar a ver agora o resultado da Vale, mas vamos continuar no dólar, que eu acho mais interessante. A gente vê a receita, então, caindo em relação ao segundo trimestre, porque o minério de ferro caiu o preço em relação ao primeiro trimestre. Teve uma melhoria até por conta do volume também. Os custos e despesas totais ficaram aqui em linha, né, com o trimestre do ano passado, sem contar a questão do Brumadinho, né? E dando uma olhada então no EBITDA pro forma das operações continuadas, nós temos então o EBITDA em relação ao trimestre anterior caindo aqui bastante, né? Quase aqui 1,4 mais ou menos, enquanto em relação ao primeiro trimestre de 2023, aumentando aí quase 0,5. Então, teve uma melhoria em relação ao trimestre passado e uma decréscimo em relação ao ano passado, que era aí o que a gente esperava, enquanto o lucro realmente deu essa queda, e a gente já vai ver
o porquê que aconteceu, né? Então a gente vê aqui, ó, em termos do EBITDA, o que aconteceu foi o preço, não tem segredo, né? O preço do minério de ferro caiu o resultado da empresa. Ela até melhorou aqui um pouquinho o volume foi bom da Vale agora, recuperou-se em relação ao primeiro trimestre bastante, né? Em relação ao volume, enquanto custos e despesas, nós tivemos aqui um pouquinho de decréscimo e a surpresa aqui foi a receita de subprodutos. Na verdade, a gente já tinha visto, surpresa não, que a gente já tinha visto que estava vendendo mais ali os subprodutos que tem aí, por exemplo, o ouro, a prata, são aqueles produtos que a gente não presta tanta atenção porque não é o core da empresa, mas eventualmente acaba aparecendo aí quantidades maiores desses subprodutos, né? Bom, então dando uma olhada aqui na dívida da Vale, olha só, é uma dívida que aumentou em 0,3 bilhão, mas ela está bem tranquila, 14,7 é pouco para o tamanho aqui da Vale, né? E a meta dela é ficar de 10 a 20. Aumentou um dos motivos por conta do recompra de ações que a empresa fez. Olha só, que legal isso aqui. Então, no segundo trimestre, a empresa desembolsou mais dinheiro por recompra de ação, o terceiro programa, né? Foi 1,4 bilhão só no trimestre. Ela comprou, a Vale se comprou no fundo, que legal. Então, ela talvez se ela der uma diminuída nas compras, quem sabe a Vale até dar uma recuadinha para ajudar a gente a comprar ela mais barato de novo, né? Então, no segundo e no terceiro programa de recompra já estava aqui 64% concluído, 4,9 bilhões nesse programa todo aqui, 320 milhões de ações. Então, olha só nesse trimestre mais 1,4 bilhão de recompra de ação, né? Então, em dividendos, ela também anunciou, a gente já vai ver 1,7 bilhão. Para você ver o tamanho, né, dessa compra de ação em apenas um trimestre, foi quase igual ao dividendo, né? Então, foi bastante coisa. Em termos de investimentos, a Vale separa aqui em duas frentes, projetos de crescimento e de manutenção, que também é melhorias, investimento em eficiência, tá? Para ganhar aqui margem, tá? Então, ela investiu em crescimento, ó, 376, enquanto em projetos de manutenção, 832. Ela investiu mais aqui em manutenção, que é essa tal deficiência. Investiu bastante aqui, ó, no níquel, né? Metais para transição energética com 326, e soluções de ferro 472, quase aqui, né? É bem equilibrado, né? As duas frentes aqui. Enquanto na crescimento ela investiu mais mesmo no minério de ferro neste momento, transição energética também não ficou esquecida, com bastante investimento. Tem aqui secundariamente energia e outros, né? O endividamento, como eu já tinha dito, é uma dívida fraca, né? Aumentou aqui um pouquinho por conta da recompra de ação. Quem é o maluco que vai reclamar disso, né? 0,6 estava em 0,5, então suave pra caramba, até porque ela comprou no momento ali perfeito, né? Ótima recompra de ação. E aí, vamos entender então o que aconteceu com esse lucro aí que deu essa queda, né? Vendo aqui em dólar, né? E observando o lucro da Vale, o que aconteceu foi o seguinte: quando a gente compara aqui antes dos tributos, olha só, tá em linha com o que a gente imaginava, melhor do que o primeiro trimestre e pior do que o segundo trimestre. Então, tranquilo. Aí vem os tributos e aí deu uma zoada, né? Um tributo diferido e aí, ó, realmente deu uma impactada. Então, é algo para a gente não ficar preocupado com esse lucro. Por isso que a gente tem que olhar mais o EBITDA, tá? Óbvio, a gente olha o que aconteceu. Puxa, aconteceu. Ah, foi isso. Então, tranquilo, não tem preocupação nenhuma, né? Espero, inclusive, que o mercado se assuste, que aí é melhor. Então, a gente vê aqui em dólar, que como eu disse, eu prefiro ver. O lucro aqui no EBITDA pro forma teve uma queda em relação ao segundo trimestre de 2022 por conta dos menores preços realizados no minério de ferro e níquel, conforme nós já vimos lá no gráfico do EBITDA, e aí vai descendo, e realmente o outro impacto é os resultados financeiros por conta da apreciação do real, né? Aí teve esse contraponto que a gente vê em dólar, e os tributos de lucros, né? A baixa dos tributos diferidos, ativos relacionados a provisões da Fundação Renova após plano de recuperação judicial. Então, faz parte, não tem muito que a gente ficar se lamentando dessa questão aqui, né? E observando o custo caixa, bem tranquilo, né? Alguns pontos aqui aumentaram, outros pioraram, então ficou bem alinhadinho aqui. E vamos então para o anúncio de dividendos, que na verdade é um JCP, 1,90 e tantos aqui de JCP, a gente já vai ver o líquido bonitinho. Data call então dia 11 de agosto, 1 de setembro é o pagamento. Vamos dar uma olhada aqui então. Fica da seguinte forma: quem tiver as ações dia 11 de agosto vai ter direito a receber o dividendo dia 1 de setembro, dando aí líquido 1,63, né, de dividendo por ação, dando 2,32 de dividend yield de uma só vez. Só a título de demonstração, para você receber R$1.000, você teria que ter 43.200 investido na Vale e receberia dividendo
de R$ 1.000 de uma só vez, né? E vale destacar, né, que o JCP ele teve R, por isso que a gente reduziu aqui 15% e o UD fica parecendo um pouco menor. E aí, só a título de informação, a recompra de ação, a gente não sabe exatamente os preços que ela recomprou, mas se ela teve um preço médio de hoje, que é um pouco difícil, a Vale estava mais barata, né, nesse trimestre, ela então recomprou 2,08 de ações. Se ela comprou aqui ao preço médio, por exemplo, de 68, que aí já é mais plausível, ela teria comprado então 2,15 de ações da Vale aí no mercado. Fazendo uma estimativa, né, com o dólar inclusive a 4,75, né, só para a gente ter aqui grandes números. E a Vale segue nesse zigue-zague maluco, uma alta de 8,5% nesse momento, depois de uma bela de uma alta, uma queda forte aqui, né? Mas a China aí tem com os pacotes dando uma melhoradinha, já falei disso no outro vídeo, né? Eu vim comprando a Vale um pouco mais aqui a uns preços menores, né? Mas eu comentei esses dias com vocês que iria estar, acho que foi nesse dia aqui, né, que eu comprei a Vale protegida, porque poderia vir o anúncio de dividendos e eu ia ganhar. E caso ela subisse até outro mês, estava tranquilo, ficava com a Vale, ficava com os dividendos e tudo mais. E caso ela caísse, eu ficava com os dividendos, porém eu estava protegido na minha compra aqui via opções. Eu já disse para vocês, o mundo de opções é extremamente versátil. Se você quer aprender a operar com opções de diversas formas diferentes, inclusive fazer um dividendo sintético também com as ações que você tem na carteira, link na descrição do vídeo e no comentário fixado. Se você gostou hoje dessa noite movimentada da Vale, na minha opinião o resultado foi ali ok, né? Porém, se o mercado ficar olhando muito lucro, talvez as ações até caiam um pouco, mas eu acho que não, na minha opinião. Só que para quem pensa no longo prazo, foi um dia muito bom. E o mercado ele fica meio que sem perceber muito essas questões de longo prazo, como recompra de ação, essa parceria, coisa boa pra caramba, investindo aí no futuro. Gostei pra caramba da noite da Vale. Um abraço e até o próximo. Valeu!